Bom, você que tem interesse em investir em fundo imobiliário, mas você não sabe quais são as vantagens de você investir em um fundo imobiliário e você investir no imóvel físico. Aqui eu vou trazer aqui algumas vantagens que você tem quando você investe em fundos imobiliários, coisas que você não tem de você, por exemplo, comprar uma casa para você alugar. O primeiro ponto deles é o valor. Então, para você comprar uma casa para você alugar, geralmente o valor é bem mais alto. Você precisa de um valor muito mais alto do que você teria para você comprando um fundo imobiliário, por exemplo. No fundo imobiliário tem cotas a partir de R$ 10. Segunda vantagem é que você não tem aquela preocupação com o inquilino. Então você não precisa se preocupar com o inquilino, se o inquilino vai pagar, não vai. Você não precisa se preocupar com imobiliária também, com manutenção, toda aquela coisa que você tem que se preocupar quando você tem um imóvel físico. Já nos fundos imobiliários você tem um gestor. Esse gestor ele cuida de todos esses imóveis. Então, se precisar fazer alguma coisa, se precisar fazer alguma reforma, alguma coisa, ele que vai estar fazendo tudo isso. Já no imóvel físico você vai ter que estar lá fazendo, ou você vai ter que pagar para alguém fazer. Aí você pensa, mas nos fundos imobiliários não paga? Paga. Só que como se tem muitos imóveis, e o gestor ele cuida de muitos imóveis, o valor que ele cobra geralmente acaba sendo baixo. Porque todo fundo imobiliário ele precisa distribuir 95% de tudo que ele lucrar. Depois que ele pagou tudo, ele precisa distribuir 95% de todo o lucro dos aluguéis que ele recebeu. Então esse valor, essa taxa de administração, acaba sendo um valor muito baixo. Diferente de uma casa. Quando você pega uma casa para alugar, geralmente tem imobiliária que cobra de 5 a 10% do aluguel. É um valor bem alto por mês. E sem falar também na cobrança de imposto de renda. Quando você recebe aluguel, você tem que pagar imposto de renda. Quando você tem fundos imobiliários, você não paga no dividendo. Então todo dividendo que você recebeu, você não paga. Você só vai pagar quando você vender a sua cota com lucro acima de determinados valores. Mas fora isso, você não vai estar pagando. A outra questão também é a diversificação. Você consegue diversificar de uma forma muito mais fácil. Por exemplo, imagine que você compra lá uma casa de R$ 300.000 e põe para alugar. Se você comprou essa casa de R$ 300.000 e pôs para alugar, o aluguel gira em torno de 0,5% do valor do imóvel. Então você vai conseguir alugar ali, se você alugar bem, R$ 1.500, que é o valor justo, né? Às vezes pode ser que você pegue até um pouco menos, mas vamos supor que você consiga alugar por R$ 1.500. Só que além de você alugar por 1.500, você tem que pagar imposto sobre esse valor, né? Imposto de renda sobre esses 1.500, você é refém de um único inquilino. Então imagina que aquele inquilino ali, ele ficou ali um tempo, daqui a pouco ele foi embora da casa, desocupou o imóvel. O que vai acontecer? Sua casa vai ficar desocupada e você não vai receber nada. Aí você vai ter que procurar outro inquilino. Se você comprasse tudo em fundos imobiliários, além de você conseguir, você consegue diversificar, porque você não vai comprar um único imóvel. Você vai estar comprando um pouco de cada um ali, você consegue fazer uma diversificação muito grande quando você investe esse valor. Se um inquilino sai, você ainda tem renda de outro. Geralmente o valor que cai é pouco. Então, por exemplo, geralmente tem fundo que tem muitos imóveis. Então, quando um inquilino ele sai, o impacto é pouco. O que acontece é o impacto acaba sendo bem baixo em cima do valor do aluguel. E quando você quiser vender também, vai ser muito mais fácil. Só você ir lá, dar uma ordem de venda e em 2 dias úteis o dinheiro está na sua conta. Já no imóvel físico não é assim que acontece. No imóvel físico você põe lá para vender, fica um tempão, aparece proposta e tem toda aquela chatice lá. Sem falar também que tem pessoas que destroem imóvel, né? Às vezes a imobiliária, às vezes a pessoa aí destrói a casa, né? Aí depois tem que descontar o valor, tem aquela burocracia toda. Mas de fato, se você tem interesse e quiser saber um pouco mais sobre como investir, tem um passo a passo. Eu vou fazer uma sequência de 2 vídeos, esse e mais 2 vídeos, e eu vou estar explicando um pouquinho sobre cada um de como você faz para comprar. Então no próximo vídeo eu vou mostrar tudo que você precisa saber sobre os fundos imobiliários e no próximo eu vou falar um pouco mais de como que você investe, no passo a passo. Então eu vou deixar aqui na playlist e aí você segue na sequência que você vai ver lá. Tá ok? Então eu espero poder te ajudar e te aguardo até lá.